Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam se cuidando, espero que estejam usando as máscaras, né? E mantendo o distanciamento social, que é muito importante neste período, tá certo? Vamos dar continuidade, né, a mais uma semana de atividades e hoje nós vamos fazer essa atividade de matemática. Essa atividade, o divisor é uma fração. Lembram lá dos divisores que a gente já viu no semestre passado? Agora nós vamos ver os divisores em frações. O que é uma fração? São pequenas partes, só que eu vou representá-la com um traço no meio. Esse traço é uma divisão, né? Ele significa uma divisão. E o que está em cima é o número de partes que eu vou retirar, ou comer, se for uma pizza, né? E aqui embaixo, o de cima é chamado numerador e o de baixo é chamado denominador. Ele vai me falar quantas partes que foram divididas no total, tá certo? Aí no exercício nós temos duas folhas que foram divididas em 3 partes. Olha aqui, eu tenho uma folha, eu dividi essa folha em uma parte, quer dizer, se eu dividir uma parte em uma folha em 3 partes, eu peguei uma parte, eu tenho 1/3, certo? Se eu pego 2 partes, eu vou ter 2/3. Se eu pego 3 partes, eu tenho ela toda, ou seja, 1 inteiro, né? Uma folha inteira. No exercício, está falando que eu tenho 2 folhas, divididas em 3. 2 dividido em 1/3. Uma parte de 3, tá certo? Então, como que eu vou fazer essa divisão com a fração? Essa divisão, eu vou utilizar a multiplicação. Como assim? Observe, eu estou dividindo, eu vou fazer, eu coloco 2, este 2 aqui, ó, se eu tivesse escrito dividido por 1, é a mesma coisa, não é? 2 dividido por 1 é 2. Então, para eu representar na fração, eu vou colocar 1 aqui embaixo, para que vocês possam lembrar. 2 dividido por 1 é 2. Só que eu tenho outra fração. Na divisão de frações, nós invertemos os valores. Como assim? Se o 3 está embaixo, ele vai para cima. Se o 1 está em cima, ele vai para baixo. Para que eu faço isso? Para multiplicar. Então, agora eu vou resolver. Como que eu resolvo? 2 vezes 3 é igual a 6. 1 vezes 1 é igual a 1. 6 dividido por 1 é igual a 6. Então, em quantas partes eu dividi as duas folhas? Quantas partes? Uma parte, 2, 3, 4, 5, 6. Eu dividi duas folhas em 3 partes e eu tenho 6 partes. Eu tenho 6 pedaços. É isso que eu faço na fração. E agora, como que eu vou fazer, como que eu vou resolver esta fração, essa divisão de um número inteiro por uma fração? Eu vou fazer igual eu fiz em cima. Eu vou pegar o meu número inteiro, vou transformá-lo em fração, 3 sobre 1. Depois eu vou inverter a segunda fração, o 2 vem para cima, o 1 vai para baixo. E agora eu resolvo a multiplicação. 3 vezes 2, 6.
1 vezes 1, 1. 6 dividido por 1 é igual a 6. Então, 1 meio está contido em 3, me dá 6 partes, tá certo? É o contrário aqui, ó. Aqui eram 2 folhas divididas em 3, aqui são 3 folhas divididas em 2. Então, quantas partes eu terei? 6 partes. Agora, nós vamos fazer o próximo exemplo aí da atividade, que é o 2 dividido por 3 sextos. Como que eu faço? Transformo o inteiro em fração. Como que eu transformo o inteiro em fração? Colocando 1 debaixo dele, 1 e o tracinho, tá? Este traço me indica que é uma fração e essa fração me indica que é uma divisão. Então, 2 dividido por 1. Como eu vou me inverter, eu vou multiplicar. Então, 6 dividido por 3. Olha, eu estou invertendo, colocando o denominador no lugar do numerador e o numerador no lugar do denominador. Agora eu resolvo a multiplicação. 2 vezes 6, 12. 1 vezes 3, 3. 12 dividido por 3, 4. Ok? Agora nós vamos fazer 4 dividido por 2 quintos. Novamente, vou transformar o meu inteiro em fração. Como que eu faço isso? Colocando o traço e o 1 embaixo. Depois, eu vou multiplicar pelo inverso. Qual é o inverso de 2 quintos? 5 meios. Eu vou colocar o 5 em cima e o 2 embaixo. Agora eu vou resolver a multiplicação. 4 vezes 5, 20. 1 vezes 2, 2. 20 dividido por 2. Quem que multiplica o 2 que dá 20? 10, né? Então, 2 quintos está contido em 4 10 vezes ou 10 partes, né? Nós estamos vendo fração, tá certo? Agora nós vamos fazer as atividades do livro, ok? Continuando as atividades, agora no livro de matemática, nós temos aí, número 1, Felipe ganhou 15 bolinhas de gude. Essa quantidade de bolinhas será considerada o inteiro. Aqui vocês têm o desenho, né? Ele arrumou as 15 bolinhas em 3 saquinhos, colocando a mesma quantidade em cada um. Desenhe como ficou a arrumação. Vocês vão desenhar aqui. Aqui, ó, eu tenho 3 saquinhos. 1, 2, 3. As minhas bolinhas de gude não estão aqui. Então, eu vou substituí-la por essas tampinhas. Aqui eu tenho 15 tampinhas. Aqui eu vou pegar 3 saquinhos e vou colocar quantidades iguais em cada saquinho. Como que eu vou fazer? Eu vou colocar uma em um. Para quem não tá lembrando a divisão, nós vamos fazer passo a passo. Uma no outro saquinho e mais uma no terceiro saquinho. Como eu tenho 15, eu sei que dá para me colocar mais, certo? Então, pus 2 de cá, eu tenho que colocar 2 nos outros. Ainda sobraram bolinhas ou tampinhas, né? Aí eu vou colocando. Tem que ser iguaizinhos. Não pode ficar um com mais e o outro com menos. Então, aqui eu já coloquei 3 tampinhas. Agora, eu estou colocando 4. Observem.
E agora, eu ainda posso colocar, posso colocar mais, né? Sobraram 3 tampinhas. Então, vai uma para cada saquinho. Então, agora eu tenho 3 saquinhos divididos igualmente as bolinhas de gude, que é do exercício. Como eu não tinha bolinha, eu substituí por tampinhas. Então, é esse desenho que vocês vão fazer aqui neste quadro, tá certo? Na letra B, quantas bolinhas ele colocou em cada saquinho, você vai escrever aqui na frente. Na letra C, cada um dos 3 saquinhos corresponde a que fração do total de saquinhos? Quantos saquinhos eu tenho no total? 3, né? Então, cada um eu tenho igual a folha, lembra? Se eu pego uma parte da folha, eu fico com 1/3 de folha, certo? Então, se eu pego um saquinho, qual será a fração que eu vou representar? Pensem aí e escrevam. Letra D. Então, calcule. 1/3 de 15 bolinhas, ou seja, 1/3 de 15 bolinhas, agora todas juntas. Quanto será? Lá na atividade do caderno, nós invertemos porque era uma divisão. Aqui, nós vamos fazer de uma outra forma. Bom, pessoal, aqui eu comecei a resolver a letra D. Aí eu vi que não estava gravando, tá? Então, eu coloquei 1/3 de 15, que é o exercício do livro, né? 1/3 de 15 bolinhas. Como que eu calculo? Eu vou multiplicar o 1 vezes o 15, aqui ó, 1 vezes 15. E agora o 3, aqui embaixo, lembra lá da aula anterior que eu coloco 1? Então, eu vou colocar 3 vezes 1, 3. 1 vezes 15, 15. Dividido por 3. Quanto que é 15 dividido por 3? 5, né? Foram 5 tampinhas em cada saquinho, certo? Agora, esse é o primeiro pontinho. Agora, nós vamos fazer o segundo pontinho. Dois terços de 15. Não é assim? Que é igual 2 vezes 15, né? O numerador, né? Dividido por 3. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Então, eu tenho 2 vezes 5, 10. Vai 1, 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Eu tenho 30. E eu repito o traço e o 3. 30 dividido por 3 é igual a 10 bolinhas. Então, 2 terços de 15 é igual a 10. 1 terço de 15 é igual a 5. O terceiro pontinho tá pedindo para calcular 3 terços de 15. Vamos ver quanto que vai dar? Pega os numeradores, 3 vezes 15, dividido por
3, vai dar 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. 45 dividido por 3, vamos ver quanto que dá? Vou fazer aqui abaixo. 45 dividido por 3. O 4 é maior que 3, então ele pode entrar no castelo, lembram? Ou seja, ele pode dividir. Qual número que eu vou multiplicar por 3 que vai chegar perto de 4? Que eu sei que o 4 não é múltiplo de 3. É o 1, né? O 3 cabe quantas vezes dentro do 4? Uma única vez. 1 vezes 3, 3. 4 menos 3, 1. Eu vou baixar o 5, né? Tem mais um para me baixar. 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 3, 15. 5 menos 5, 0. 1 menos 1, 0. Então, qual que é o resultado? 15. Então, 45 dividido por 3 é igual a 15. Ok? Então, 3/3 de 15 é igual a 15. Perceberam? 3 dividido por 3 é 1. Se é 1, em fração, nós dizemos que é 1 inteiro. Então, 3/3 é igual a 1 inteiro. 1 inteiro de 15 é ele mesmo, tá certo? Mas eu preciso fazer essas continhas para eu confirmar o meu resultado. Eu não posso fazer de cabeça, tá certo? Por enquanto, não. Vai chegar um momento em que vocês terão que fazer de cabeça. Mas, por enquanto, nós vamos fazendo o processo para que vocês aprendam melhor. Continuando, vocês vão fazer o número 2, né? O Igor arrumou 24 bolinhas em 4 saquinhos, colocando a mesma quantidade delas em cada um. Então, no de cima eu fiz com vocês, né? Em 15 bolinhas em 3 saquinhos. Agora, vocês vão fazer 24 bolinhas em 4 saquinhos. Quem tiver na dúvida, desenha no caderno, que aí vai saber direitinho. Letra A, quantas bolinhas ele colocou em cada saquinho? Letra B, quanto é 1/4 de 24 bolinhas? Por que que é 1/4? Porque são 4 saquinhos, tá? Letra C, e 2/4 de 24 bolinhas? Aí nós vamos fazer igual no segundo pontinho da de cima, né? Na letra D, 3/4 de 24 bolinhas. Na letra E, e 4/4 de 24 bolinhas. Ok? Tem um desafio. Quantos são? 2/5 de 25. É só resolver. E depois vocês têm aí a página 212. Observe a figura e complete. Aqui nós temos 3 crianças, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3 e mais 3. Ao todo, são quantos alunos? Letra B. Eles estão distribuídos em quantos grupos? Né? Tem quantas mesinhas aqui? Com a mesma quantidade de alunos. Letra C. A fração correspondente a cada um dos 6 grupos é. Quantos eu tenho aqui? Quantos grupos? Um grupo, 3 alunos. Então, eu tenho 1/3. Lembram? Letra D. 1/6 do total dos alunos corresponde a... Vocês vão fazer igual da página 111, tá certo?
Aí vocês vão responder aqui. Porque 18 dividido por 6 é igual a... Letra E. 2/6 correspondem a quantos alunos? Volta o vídeo e assiste para vocês fazerem. É igualzinho, só vai substituir os valores. Porque 18 dividido por 6 é igual a, e 2 vezes 3 é igual a, e assim vocês vão respondendo até a letra I. No 4, vocês vão calcular o que se pede, mostrando como pensou. 2/5 de 20 lápis. O que é mostrando como pensou? Resolvendo, né? Aqui, ó, ele já dá os desenhos. Depois, 1/5 de 20, como que fica? 2/5 de 20, como que fica? Tá na dúvida? Volta o vídeo um pouquinho, tá? É bem simples. Letra B, 4/6 de 36 laranjas. Aqui você tem 36 laranjas divididas em 4. Observe. 1/6 de 36. Quanto é 1/6 de 36? Tá na dúvida? Faz a continha aqui na frente que você vai achar o resultado. 4/6 de 36. Ah, mas como que eu vou fazer 4/6? Eu vou colocar 4 vezes 36 dividido por 6. Quanto que é 4 vezes 36? Coloco o total aqui. Esse total que eu vou dividir por 6. E aí eu vou achar a resposta, tá certo? E essas são as atividades de hoje. Amanhã tem mais. Então, até a próxima aula. Lembrando que eu estou no grupo de 8 às 11, de segunda a sexta, ok? Dando continuidade às nossas aulas, agora nós vamos para a aula de português. Nós vamos começar um assunto muito interessante, que inclusive está muito falado, muito comentado na mídia, sobre artigo científico, sobre a ciência. Por que ela é tão importante? Nós vamos ler, né, no livro didático, um artigo sobre o funcionamento dos hormônios no nosso corpo. Vocês também receberam aí no Xerox uma explicação do que é o artigo científico, como que ele funciona, como que ele é descrito, como que ele é organizado, como que esse texto é organizado. Ele é uma narrativa ou ele é um texto discursivo? Vamos ver? Na nossa aula de hoje, né, terça-feira, dia 1º de setembro, vamos escrever a data completa no caderno de português, colocar a palavra do dia. Hoje é João, capítulo 17, versículo 1. Gênero textual. Artigo de divulgação científica. O texto de divulgação científica é um gênero discursivo que tem por objetivos promover o contato do leitor leigo com o universo da ciência e da tecnologia. Para alcançar esse objetivo, faz uso de uma linguagem mais simples e direta, traduzindo conceitos e termos técnicos por meio de analogias baseadas em referências conhecidas do leitor. Vamos ver as características de um texto de divulgação científica? É um texto expositivo. Sua finalidade é transmitir conhecimentos de natureza científica a um público o mais amplo possível, né? O maior número de pessoas possível. Como se trata de um texto de exposição de ideias, normalmente ele se constitui de uma introdução, de um desenvolvimento e de uma conclusão. Na introdução é apresentada a ideia principal, geralmente é o primeiro parágrafo, viu, pessoal? Afirmação, conceito. No desenvolvimento, são descritas as provas da afirmação apresentada. Inicialmente, exemplos, comparações, relações de efeito e causa, resultados de experiências,
dados estatísticos. Na conclusão, a relevância do tema é confirmada. Então, geralmente, esse texto ele é distribuído em 3 partes. Na primeira parte, a introdução, que geralmente é o primeiro parágrafo, né? O desenvolvimento ele pode ser em 2 ou mais parágrafos. E a conclusão é o último parágrafo, tá certo? A linguagem é clara, eu não posso ficar usando palavras muito difíceis, eu tenho que ser simples e objetivo. Né? A linguagem é clara, objetiva e geralmente impessoal. Nós vimos até agora alguns tipos de textos narrativos que usavam linguagem pessoal, né? Nós vimos aí o diário, nós vimos o relato de memória, que eu vou contar como foi. Então, eu utilizo palavras de uso pessoal, né? Geralmente eu uso pronome eu, nós, sempre na primeira pessoa. E aqui nós vamos perceber no texto que utiliza geralmente em terceira pessoa. Quem é a terceira pessoa? Ele ou ela ou você. O texto é escrito na variedade padrão da língua, com a presença de termos e conceitos científicos de uma ou mais áreas do conhecimento, em terceira pessoa, e verbos predominantemente no presente do indicativo. Ele apresenta também sua distribuição em colunas e vários parágrafos. Pesquise e escreva em seu caderno o significado das palavras. Letra A, leigo. Letra B, discursivo. Letra C, analogias. Vocês vão escrever no caderno de vocês. No livro, vocês vão fazer a leitura dos textos nas páginas 204 a 207. Depois, vocês vão responder a interpretação do texto nas páginas 208 a 210. Tem esses 2 vídeos aqui no YouTube, que é uma sugestão que veio no livro. O primeiro é sobre a falta de hormônio no organismo, o que pode acontecer? E o segundo é sobre obesidade infantil tipo 1. Eu vou disponibilizar para vocês no grupo, tá bom? Aí vocês assistam, é muito interessante. Agora nós vamos para o livro. Aqui no livro, nós começamos na página 204. Nós temos aí a imagem de um bebê, depois ele um pouquinho maior, depois uma criança, né, um pouquinho maior, e depois um adolescente. Aqui tem algumas perguntas, né, que vocês vão ler. E aqui está o texto. Hormônios no controle. Leitura. Eles controlam você. Então, aqui nós temos: sabia que até seu crescimento depende da ação dos hormônios produzidos pelo corpo humano? Entenda melhor como eles agem. Vocês vão ler cada quadrinho deste, é uma informação. Aqui nós temos as partes do corpo humano desse menininho, né? Ou de menino e menina. Todos os seres humanos têm cérebro, tem a tireoide, que é uma glândula que controla esses hormônios, tem o coração, tem o estômago, o pâncreas, os rins e outros órgãos. Esses são os principais. O que diferencia menina de menino são os órgãos reprodutores. O aparelho reprodutor feminino é constituído por ovários, as trompas e o útero. O aparelho reprodutor masculino é constituído de outros órgãos que vocês vão ler aqui, inclusive um hormônio muito importante para os meninos, tá? E nós temos aqui a continuação do texto. Terminando o texto, vocês vão para a página 208 responder a interpretação, essas perguntas. Depois vocês vão para a página 209, vão ler e vão responder. Na 210 tem uma questão, a número 11, que você vai precisar de ler esse trecho
de um outro artigo. Por que a voz dos adolescentes muda? Aí vocês vão ler. Aqui tem um infográfico mostrando a frequência da voz, quando ela é aguda, na fase de criança. Depois, nas mulheres, como que o organismo ele vai modificando. E os homens, por que a diferença aqui? Nós estamos já no grave, ó. Esse gráfico mostra, quanto menor, mais agudo, quanto maior, mais grave, né? Olha lá, dando corda. São as nossas cordas vocais. Aí vocês vão ler e vão para responder essa questão daqui de cima, a número 11, tá certo? Lembrando que qualquer dúvida, eu estou no grupo de 8 às 11, de segunda a sexta, ok?